Salve a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs que sempre estão a nos acompanhar nesta jornada de informação sobre a nova fase da natureza, que é a fase racional. A fase do terceiro milênio, cuja sua cultura natural é uma cultura cósmica, vinda de nossa origem, o mundo racional, que trata-se da cultura racional. E hoje espero concluir um assunto que iniciei há 2 dias atrás, que se encontra em alguns vídeos já no meu álbum, de uma lição muito rica, profunda e elevada, contida no primeiro volume do livro Universo e Desencanto, que compõe a cultura racional, esta cultura transcendental, cósmica, transcendental porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar nem ofender, mas definindo, esclarecendo todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos da nossa existência, da nossa origem, da nossa formação, da criação e formação da natureza e do universo e de todos os seres que compõem o universo, a natureza visível e invisivelmente. Trata-se da lição, a mensagem transmitida pela Ração Superior sobre as 21 eternidades, o qual um assunto muito relevante, muito profundo e elevado, esclarecedor, que mostra a epigênese e a hipogênese. Quero ser grata ao doutor Ademar Moreira aí a nos acompanhar, né? Mirtes Belina, meu abraço, grato, sempre nos acompanhando. Luiz Antônio da Silva, José Marcelo, salve Mirtes, salve a Sofia, salve a Rosana, ok? Sejam bem-vindos, grato pela participação e vamos dar continuidade para tentar concluir este assunto brilhante sobre as 21 eternidades, né? Já que eu tinha ficado na 20ª eternidade, adentrado nesse portal da 20ª eternidade, da planície racional, da fecundação, da criação e formação do universo, e ficamos exatamente no tempo áureo, né, da humanidade, que foi na época do alfabeto de astrologia, este alfabeto natural que a natureza nos transmitiu para que pudéssemos nos guiar e nos orientar por ele, e assim pudéssemos regressar à origem. Mas muitos, mais uma vez, dando expansão aos seus gostos e suas vontades, não aceitando o que era determinado pela natureza, resolveram, mais uma vez, progredir por conta própria, criando um alfabeto que pudesse dar expansão aos gostos, às vontades, e assim saindo da linha natural, que era a linha cósmica, a linha astrológica, daquele alfabeto natural que a natureza deu. E assim, mais uma vez, nos transformamos e nos desligamos do campo mediador consciente e racional e nos tornamos broncos aqui, desconhecidos de tudo, né? Nos lapidando para tentar conhecer, aprender. E assim, esse alfabeto de astrologia que nos deu conhecimento pleno na sua plenitude dos trânsitos planetários, os planetas que são os comodoros siderais, os planejadores de toda essa deformação, do mapa da planta, da nossa criação, já que esses habitantes cósmicos auxiliaram na formação dessa deformação, né? Planejando as vidas, cada um no seu canto. Mas muitos não aceitaram as determinações e influências planetárias e observando assim a natureza até conseguirmos sairmos dessa linha natural, que era uma linha dada pela supremacia universal, que era o alfabeto de astrologia, porque através desse alfabeto todos nós tínhamos conhecimento de si mesmo,
conhecimento da própria natureza, das suas evoluções, dos seus ciclos, né, e das suas leis. E por ser um conhecimento natural, um conhecimento que nos ligava ao alto. E assim, com esse conhecimento de astrologia, que era o alfabeto natural, mãe de todas as ciências atuais que existem, né, chegamos à conclusão que todos nós éramos formados, feitos, gerados da natureza. Foi aí que o homem teve essa conscientização, quando foi guiado pelo alfabeto da natureza, que a natureza era a nossa própria mãe, ela que nos regia, ela que nos comandava, e dava as predisposições para que pudéssemos viver em harmonização consigo, com o grupo social a qual estávamos exatamente ligados e as leis que nos conduzia, né? E assim a natureza mãe de todos, geradora, criadora, mantedora, e até hoje ela nos mantém, e até hoje ela nos trouxe até esse tempo atual do terceiro milênio, que é a fase racional, através dos seus movimentos de evoluções, transformações e mudança, né? E assim viemos nos lapidando, perdendo a nossa rudez, nosso lado rudimentar, né? Nos amansando, deixando de ser aquelas feras, para nos, tentarmos sermos racionais, conhecer a nossa natureza verdadeira e desenvolvê-la, que agora chegou o tempo, o momento de vivermos a favor de nossa verdadeira natureza, trabalhando a favor da natureza a qual pertencemos, que é a natureza superior, a natureza racional, e nos libertar dessa natureza inferior de animal. Mas, continuando esses movimentos evolutivos da natureza, seguindo neste ponto de evolução, aqueles seres, na época do alfabeto de astrologia, que já dominavam toda uma ciência natural, todo um conhecimento, sabiam que o Sol transitava no espaço celeste, eles tinham conhecimento intuitivo, exatamente, desses movimentos dos astros, né? Então, o Sol transitava no espaço celeste, uma região determinada, astro, que era um astro, eles conheciam quando a época, a fase, que um astro estava transitando dentro desse percurso solar e que ia trazer uma fase seca, né? Uma fase seca. Um astro que proporcionava, assim, uma secura em determinada região. Então, era do conhecimento daqueles que estavam ligados às leis da natureza. Então, havia naquela localidade seca, então eles já se precaviam, aqueles sábios que dominavam essa ciência natural, que era a astrologia, e já se abasteciam, né, por saber que haveria seca e que a vegetação padeceria naquele ciclo do trânsito daquele planeta sobre aquela região, né? E que se não houvesse uma prevenção, todos sofreriam muito, né? Devido àquela influência planetária. Esse era um conhecimento que todos possuíam por estarem ligados às linhas da natureza, às linhas gerais, e assim, com esse alfabeto de astrologia, todos viviam bem, viviam mais tranquilo, harmônico, podendo conhecer uns aos outros, porque para um conhecer o outro não precisava perguntar quem é você, de onde veio, bastava era pedir para olhar o mapa, a planta e a bolsa, que era a mão. E ali sabia exatamente com quem estava lidando, quem era a pessoa, quais as predisposições que ele tinha de caráter, de personalidade. Então, naquela época, ninguém enganava ninguém, porque vivíamos todos harmonizados com a natureza, ligados à natureza, tendo os conhecimentos naturais, né? Então, esse conhecimento foi deixado de lado, porque muitos não aceitavam o que a natureza determinava. Como, por exemplo, o filho de um rei que nascia com a missão de ser um bom lavrador, né? O rei não queria que ele fosse o herdeiro da sua coroa para dar continuidade
o reinado da família, né? O domínio da família. Mas só que a natureza não tinha preparado aquele ser para herdar a coroa, e sim preparou um filho de um lavrador, humilde e simples, que tinha vindo com os dons para poder reinar e fazer um bom reinado e fazer com que esse reinado prosperasse pelo dom que ele trazia, dado pela própria natureza superior, pela própria, diria assim, pela Suprema Corte Celestial, né? A qual ele trazia os dons. Porque quem é bom já nasce feito. Muitos procuram se fazer, mas chega lá na frente, tem as decepções, né? E aí, então, aí é que tá. Começamos a modificar aqueles conhecimentos, aquele alfabeto natural. Porque a astrologia era um alfabeto dado pela natureza, que nos dava capacidade de conhecermos tudo, conhecer todos e conhecer a vida, saber quem éramos, o porquê que assim éramos, de onde tínhamos vindo e para onde iríamos. E assim, todos sabiam, todos se conheciam, e por saber disto, então começávamos a observar a palma das mãos nossa, dos nossos familiares, daqueles que estavam, assim, no nosso ciclo, para termos exatamente conhecimento das potencialidades e das próprias deficiências dele, poder um auxiliar o outro, né? Então, é um alfabeto, diria assim, superior a esta cultura artificial que possuímos, apesar dessa cultura estar alcançando um estágio preparatório, nos lapidando para alcançarmos, a compreendermos a cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional. Mas, em relação a essa cultura do segundo milênio, esse alfabeto astrológico era muito mais superior, por ser um conhecimento que foi transmitido diretamente da Suprema Corte Celestial, do astral superior, vindo da natureza verdadeira, mediadora, consciente, racional, que veio para nos preparar e para nos reconduzir de volta ao nosso mundo natural. E é assim que todos têm o mapa, a planta e a bússola na palma das suas mãos. E quem tem a capacidade de estudar, existem muitos livros, a cultura racional não ensina isso, porque a fase é outra, é a fase racional, da volta de todos ao mundo racional. Esse alfabeto, ele reinou muito tempo na 20ª eternidade, no seu início, né? Quando começou exatamente a fase do segundo milênio, já preparando todos para o regresso, né? Então, já foi na primeira eternidade do segundo milênio, na 20ª eternidade, onde todos tinham o poder de se conhecer, de conhecer o próximo, apenas olhando a palma das mãos do nosso semelhante à própria nossa palma da mão, descobrindo assim as paridades entre os astros, né? Aí foi constituído, foi deixado alguns resquícios desse alfabeto, que temos hoje em dia uma literatura muito boa, como de Chiron, pessoas que se dedicaram a esse estudo da astroquirologia, né? Porque as pessoas confundem a quiromancia com a astroquirologia. A astroquirologia é o estudo dos astros associado a este mapa da vida na palma das mãos, né? E um dos grandes mentores no segundo milênio, na época da civilização dos pensadores, foi o Lord Kirchner, mais conhecido como um grande astrólogo e quirólogo, Cairo, né? Tem uma literatura muito boa para quem quer conhecer e compreender. Tem pessoas que fazem fortuna, como o Racional Superior mostra, com esse conhecimento, domínio desse conhecimento astrológico, que é apenas uma vírgula do que ficou, porque a natureza apagou isso devido, mais uma vez, ao abuso do livre-arbítrio dos filhos dela, né? E não aceitar o que foi determinado por ela através desse alfabeto natural. E assim, nós, quando éramos regidos por esse conhecimento, por esse alfabeto astrológico, tínhamos conhecimento, conseguimos descobrir as paridades entre os montes da palma da mão e os astros, né? Porque a gente estava sendo orientado, guiado por sermos um centro astrológico,
um aparelho astrológico, né? O Racional Parou fala logo isso no início do primeiro volume, que o ser humano é um centro astrológico, e por ser um centro astrológico, teria ele que, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional, por ele estar ligado às 7 partes, porque assim ele é: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Então, ligado a essa natureza, a natureza deformada que constituiu a formação do nosso aparelho, do aparelho do habitante do mundo racional, para ele poder novamente evoluir e se conhecer, porque o habitante do mundo racional, ao se extinguir em cima do início da água, que era a goma, e em cima da terra, que gerada da resina, perdeu o seu corpo original. Então, foi necessária a formação de um novo corpo, e aí a natureza criou, né? Então, a natureza criou tudo perfeito e perfeitamente, mas tudo perfeito para sermos felizes. Então, mais uma vez, o errado, o torto, foi a própria vontade do bicho humano que criou. Então, aquilo, você fica rezando, por não saber rezar, xinga Deus, dizer que fulano sofre porque Deus quer. Não, sofremos pelo abuso de nossas vontades, nossos gostos, por não nos conhecermos, não termos saber verdadeiro, porque quem sabe não sofre. Quem diz que sabe e sofre, o sofrimento prova que ele nada sabe. Assim, uma máxima, né, uma premissa correta de que quem sabe faz e não sofre. Então, essa cultura natural da natureza, que era a astrologia, o alfabeto de astrologia, ele nos dá essa capacidade de compreendermos a causa de todos os feitos. Por quê? Porque tínhamos a verdadeira noção de todas as determinações causadoras que geravam os feitos e efeitos nessa vida material, né? E assim, sabíamos que existia o norte, aí foi exatamente, já veio do alfabeto de astrologia, esse norteamento, né? Porque foi através desse alfabeto que conseguimos compreender, entender a existência do norte, do sul, do leste e do oeste, né? E até hoje é mantido isso, esse resquício, que veio do alfabeto de astrologia, na formação exatamente do mapa astral, que é formado exatamente o eixo, né? Que tem um ponto do eixo, que é o meridiano, cruzamento meridiano com o paralelo, né? Imaginário, que foi criado exatamente pelo pensamento. E assim, a humanidade começou a se nortear, conhecendo exatamente os pontos cardeais, através desse alfabeto astrológico, sabendo que existe o norte, o sul, o leste, o oeste, passou a conhecer o anoitecer, marcando as estrelas, conhecendo e reconhecendo cada estrela, cada constelação, e a influência que tinha aquela constelação quando estava em certas posições, né? Então, tudo isso era uma sabedoria natural que foi adquirida. Como também passaram a marcar o amanhecer, né? Sabendo, usando dos números, a matemática, a geometria, aí marcou o anoitecer, as suas horas, e o amanhecer. E assim, esses seres humanos foram evoluindo, estudando o mapa da vida, passando a conhecer aquilo que a natureza nos fornecia, para podermos viver harmonicamente. E assim, por sabermos de tudo isso naquela época, já houve civilizações muito mais adiantadas. Então, o que os pensadores hoje em dia, com a cultura artificial, estão redescobrindo, é uma redescoberta do que muitos sabiam, né? Tanto que tem até intriga essa pessoa, sabe como que, vamos dizer, a civilização inca, né? Tinha um calendário, se baseava no calendário lunar, era o tempo da Lua, outros se baseavam pelo calendário de Vênus, que era o tempo que Vênus leva hoje em dia. Então, isso são alguns mistérios, fenômenos que deixam o pensador intrigado, mas porque eles estavam ligados, naquela época, na época do alfabeto de astrologia, a essas linhas gerais da natureza. E tinha a orientação, exatamente. Então, aquele povo que vivia, uma hipótese, na Arábia, que estava sendo guiado por Vênus, que era aquele Comodoro Sideral, então transmitia a ele todo o conhecimento, um calendário de acordo com o movimento venusianos,
outros que eram mais guerreiros, estavam ligados a Marte, recebiam o calendário totalmente marciano, né? Então, tudo isso era fruto de uma civilização que estava ligada aos astros, ligado ao cosmo, e assim se guiando, né? E tinha conhecimento que tudo, por sermos um microcosmo, tudo que se encontra no universo está em nós. Então, tudo que o homem busca fora tem dentro de si. Então, o despertador, você quer ver? Eu digo isso por prática. Então, tudo que o homem desenvolveu tecnologicamente, o computador, não vou não, o computador mais perfeito é a mente do ser humano. Esse é o computador mais perfeito, natural, cósmico. Então, como ele não fazia uso pleno desse computador, ele teve que criar uma máquina artificial, externar aquilo que ele perdeu, né? Então, é isso aí. Então, nas nossas mãos, nas palmas das nossas mãos, está todo a nossa caminhada, tanto do passado, do presente, como do futuro. Então, foi exatamente num determinado segundo que a pessoa que nascia trazia nas palmas das mãos já o mapa, a planta, imprimida pela própria natureza. Era uma digitalização do cosmos, da Corte Suprema, digitalizava nas nossas mãos o nosso mapa celeste para poder nos guiar, nos orientar, nos conduzir aqui neste mundo inferior e assim vivermos em harmonia, em paz e podermos voltarmos ao lugar de onde viemos, descobrir a nossa origem. E daí fomos deixando esses conhecimentos de lado e aí fomos esquecendo, né? Porque o futuro sempre pertenceu ao mundo de cima, o mundo de cima, o mundo astrológico, o mundo cosmológico, o astral superior e o mundo racional, a eles que têm o poder de ver, de predispor o futuro, porque o futuro é um presente, consequência do passado, né? A lei de causa e efeito. Então, a natureza ela predispõe, mas não impõe. E assim, tudo é predisposto na vida de cada um de nós, exatamente por essas forças cósmicas, por essas forças siderais, essas forças astrológicas, que são as forças naturais, as linhas gerais, que nos dá os traços e sinais. Na palma de nossas mãos, ela vai, tipo uma agulha, assim, energética, fluídica da natureza, um cinzel, ou um pincel, ou uma caneta cósmica, que ela vai escrevendo. Então, o ser humano, por não se conhecer, é bronco, ele não sabe o que tal, o que significa cada traço desse, cada linha dessa, né? Então, a essas civilizações que viveram na época da astrologia, do alfabeto astrológico, eram civilizações altamente adiantadas, evoluídas, iluminadas. E elas caminharam para as organizações sociais em geral. Todo o resquício dessa organização social, dessa organização tecnológica, é fruto exatamente dessas civilizações que floresceu na época desse alfabeto astrológico, né? E houve exatamente uma imposição natural devido às multiplicações da espécie, porque tudo que multiplica degenera, o que degenera enfraquece, que o tempo desaparece, ainda mais quando sai da linha natural. E assim, vindo a essas organizações sociais, e sendo cada um dotado naquilo que fez por onde merecer, né? Cada um nascia com dom para exercer aquela função. Por isso que, hoje em dia, quem nasce ignora para quem nasceu e busca se descobrir. Às vezes, muitos entram em ansiedade dos estudos artificiais sem saber qual a profissão que quer seguir. Então, naquela época, todos sabiam porque tinha um mapa, planta, e sabia o que estava predisposto. Mas uns, uma hipótese, nascia para ser músico. Mas eu não quero ser músico, eu quero ser médico. Ele não nasceu para ser médico. A natureza tinha dado a ele todos os requisitos predispostos para ele ser um grande músico. Mas ele não se satisfazia com a música. Ele queria ser médico, queria medicar, queria curar, sabe o que é? Então, começou por conta própria a exercer aquela função sem nenhum dom. E aí, trazendo exatamente o erro. O erro porque não tinha capacidade.
tinha boa vontade, mas não tinha capacidade natural para exercer tal função. E assim, só um exemplo que eu estou dando, assim como outros nasciam para ser o rei, mas que, por ter vindo de uma família simples, humilde, o rei, que era o dono da coroa, não dava a coroa a ele, queria que o filho dele assumisse. E o filho dele não tinha as predisposições naturais de reinar, de ser um líder, de fazer um bom reinado. E aí começou as deturpações naturais, e mais uma vez a vontade, o gosto, a liberdade do bicho humano começou a artificializar os seus gostos e saindo da linha verdadeira, a linha natural, a linha racional, que é a linha da razão, né? Porque todas essas organizações sociais, você vê, tudo que nós temos hoje em dia é fruto dos gregos, veio do Egito, da Grécia, daí já veio de outras civilizações, a Grécia já recebeu de outras civilizações, de Atlântida, então, quer dizer, existe. Como é que o Brasil, até, se você buscar a cultura afro-brasileira, é uma riqueza de mitologia que não fica atrás da mitologia grega, mas ninguém conhece, e o preconceito religioso até deturpou toda uma mitologia natural da cultura afro-brasileira, que é rica demais na sua mitologia. Mas isso fica para outra vez eu explicar, entrar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar era o poder desse alfabeto natural de astrologia, que fez florescer grandes civilizações que até a nossa história hoje não conta, não tem resquício, apenas imagina a existência de uma civilização de Atlântida. Antes de Atlântida teve outras civilizações mais avançadas, né? Então, o pensamento, com todas as suas fantasias imaginárias, não consegue nem perceber nessas investigações. Por quê? Porque ela está muito, muito, muito antes do desenvolvimento do pensamento humano. Então, é por isso que eu digo, então, a natureza, a lei natural de causa e efeito, ela proporciona a cada um poder de ser, né? E aí cada um nasce com aquele poder. Por isso que os reinados naquele tempo tinham indicação própria para ser rei pelos próprios astros. E os verdadeiros reis bem-sucedidos, eles tinham como conselheiro um grande astrólogo do lado para orientá-lo, né? Por quê? Para saber como governar corretamente, harmonizado com as linhas da natureza. Então, uns nasciam para governar e outros para serem governados. Essa é a lei da deformação, porque deformação não é nada é igual somente a essência, que é a origem de ser racional. Mas cada um tem uma forma de ser, porque a natureza já criou todos diferentes para que não houvesse compreensão devido à expansão da vontade, e não havendo a compreensão, haveria a lapidação, e dessa lapidação buscávamos uma solução, e só poderíamos encontrar a igualdade, desenvolvendo a nossa essência natural, que é racional, o raciocínio, que é o habitante do mundo racional. Aí todos serão iguais, porque o que um pensa, todos pensarão, porque estão todos raciocinando. Então, quando todos estiverem raciocinando, que é o auge da fase do terceiro milênio, então a Terra se tornará novamente um paraíso racional, onde reinará a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, esse é o objetivo da cultura racional, desenvolver o raciocínio de todos para que todos possam se racionalizar e que a humanidade possa ser racionalizada pela força divina, pela força superior, que é a energia racional, por todos ficarem ligados ao seu mundo de origem, o mundo racional, que é o mundo superior, sendo guiado, orientado pelo mundo racional. E assim, sendo todos equilibrados. E o ser equilibrado é um ser respeitador, um ser justo, um ser honesto. Mas dando continuidade a esta fase dourada da humanidade, de outrora, que foi o alfabeto de astrologia, e que muitos ali, no tempo dos reinados, sabiam que uns nasciam para governar e outros para ser governado, porque a natureza tinha uma deformação, era ciclos, era harmonia e movimentos transformativos, e esses reis, seguiam essas orientações dos seus sábios, que eram grandes astrólogos. Então, visto ser tudo isso uma deformação, este mundo que vivemos, que existe uma infinidade de formas diferentes
de pessoas de ser, ninguém é igual, nem os dedos da gente são iguais, nem os gêmeos, eles são iguais. Por mais gêmeo que seja, só por fração de segundo, dele ter nascido após o outro, aquele movimento astrológico já dá uma pequena diferenciação que só um grande astrólogo consegue identificar essa diferenciação no ascendente daquela pessoa do gêmeo, né? Então, isso é fruto da deformação. Então, o Racional Superior, no primeiro volume, na deformação da formação e geração, ele mostra isso nas suas entrelinhas para quem lê com atenção reflexivamente. Ele pega exatamente essas informações dadas pelo Racional Superior, né? Já que tudo é uma deformação quer dizer, são formas diferentes, é uma infinidade de formas diferentes existentes num verdadeiro curso de transformação, de degeneração, onde todos são feitos, né, numa frequência, num grau magnético, isso é uma questão magnética, e essa junção de fluidos que compõe toda essa natureza material, que poderia ser forte, média, fraco ou poderosa. Assim, cada um nasce sobre aquela frequência, sobre aquela força magnética, ora agindo com a força, outra hora de uma forma bem média, de outra hora bem fraca. Por isso que a Lua tem os seus quartos regulando o próprio campo. E assim a junção fluídica dessas 7 partes que nos compõem, que nos constitui, nos forma, que se harmoniza fluidicamente para gerar um ser, transformando-se num pingo d'água, que é o sêmen, o esperma. Então, ali no pingo d'água, no sêmen, já está uma vida, um ser. São fluidos harmonizados dessas 7 partes que nos constituem, que nos forma, que nos gera, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra e os animais. Então, em cada parte dessa nós temos uma virtude, uma parte energética. Isso a física quântica já vem confirmando estas explicações do racional superior, né? E essas 7 partes do Sol, da Lua, das estrelas, da água, dos animais e dos vegetais, que se harmoniza fluidicamente ou energeticamente e transforma-se no pingo d'água, que é o sêmen. Aí é que está o poder do sêmen, ali aquela gota d'água, se transformar no feto, o feto evoluir, se transformar no corpo, e esse corpo evoluir, nascer, se transformar numa criança, a criança evoluir, se transformar no adulto, o adulto evoluir, transformar e conseguir fazer várias transformações no seu meio, e daí buscar se conhecer, né? Então, tudo isso são forças que são recebidas dos eflúvios da natureza, dessa fortaleza celeste que nasce de uma forma bem poderosa, que é invisível, que o materialista, o pensador, não tem a psicologia de compreender, de entender, somente raciocinando para compreender a origem da causa desses eflúvios, desta fortaleza celestial que emite sobre a constituição da formação do aparelho racional aqui na Terra, né? Então, aí nascia pessoas poderosas, com altos poderes, como ainda nasce, né? Tem pessoas que têm poderes extrasensoriais, poderes, nasce para descobrir isso, já nasce com aquele poder, com aquele vírus, com aquele fluido, né? Esse poder, mais cedo ou mais tarde, havia de se manifestar, assumindo assim um lugar, aquela pessoa da natureza. Então, na época do alfabeto astrológico, a pessoa conhecia esses poderes, essas predisposições dadas pela natureza para que ele se desenvolva. Hoje em dia ele passa, se transforma e nem sabe que tinha aquele poder, por não se conhecer e não saber quem é. Então, o maior tesouro da vida é a pessoa se conhecer, saber quem é, o porquê que assim é. E, para isso, temos que saber obedecer e respeitar as leis naturais, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua ordenação, a sua organização, porque cosmo significa ordem. Ordem é fruto gerado do respeito. O respeito propõe o equilíbrio. O equilíbrio é gerado pela força racional, o poder racional. Então, é isso que é importante. Conhecermos, entendermos para sabermos respeitar, obedecer e sabermos viver, porque muitos têm vida, mas não sabem por que
da vida, e por não saber o porquê da vida, não vive, passa pela vida, desconhecido o porquê de tudo. E assim, naquela época, nasciam aqueles soberanos para reinar com o seu poder bom, com aquele poder majestoso de sabedoria, ou nascia outros com o poder do mal, né? Na fase dos reinados. E aí fazia os grandes prodígios dentro dessas duas forças, que é uma deformação. Ora, uns servia a força do bem e outros servia a força do mal, reinando dentro do mal e outros na força exatamente do bem. Então, esse é um processo natural da deformação degenerada e poluída, enfraquecida aqui da matéria. Mas enquanto todos respeitavam e adotavam este alfabeto natural, que era o alfabeto astrológico, que era exatamente um conhecimento transmitido, irradiado pela natureza aos seus filhos, então a vida era muito melhor do que a de hoje. Por quê? Porque todos viviam harmonizados com as leis da natureza. E assim, todos dominavam exatamente as forças não positivas. E até hoje as civilizações artificialmente têm resquícios exatamente dessas eras, porque a causa de ser justifica antes de ser, né? E os seres naquele tempo viviam bem, felizes, tinham conhecimento, porque agiam com ressonância com a natureza, por terem em si o respeito e a prática do alfabeto natural que a natureza tinha lhe transmitido, que era esse conhecimento astrológico, esse conhecimento do alfabeto de astrologia, que guiava todos, e todos viviam, com mais cuidado, porque seguiam as determinações naturais, né? E até, como Ração mostra, naquela época, até no relacionamento a dois, havia muito cuidado, porque, visto os cuidados daquelas pessoas que tinham conhecimento, eles tratavam de ter filhos, quando iam exatamente gerar, ter os seus filhos, eles buscavam exatamente procriar ou reproduzir ou ter os seus filhos dentro das junções fluídicas positivas, porque eles tinham conhecimento dos fluxos e refluxos da natureza, então sabia exatamente o momento que a mulher estava fértil, né, e ele sabia o momento, então buscava exatamente manter essa junção fluídica no amor ali, aquela energia, positivamente, para poder, assim, formar um clã, uma civilização de pessoas boas, de pessoas guiadas por grandes seres siderais do bem, né? Os comodoros do bem, positivamente, para servir ao bem e fazer o bem aqui prosperar entre o seu reinado, a sua civilização. E assim caminhou no processo lento, muito, que ainda é discutido por alguns historiadores, civilizações que floresceram e viveram exatamente paraísos. Como existem muitas histórias bonitas, encantadoras, árabe, né? A história árabe tem muitas coisas bonitas que, dentro daquelas histórias, tem os seus fundamentos de verdade. E assim, caminhou e floresceu no Oriente, né? Exatamente essa grande ciência divina, natural, que foi a astrologia. Precisamente, ela teve um florescimento, uma dedicação maior na Arábia. Por isso que lá na Arábia que existem muitos contos, muitas histórias bonitas, encantadoras, né? Porque ali houve grandes sábios, grandes conhecedores deste alfabeto natural, que é o alfabeto de astrologia, onde imperava, naquela época, a aritmética, a geometria natural, e unido dentro dessa geometria com a aritmética, e fazendo uso da matemática perfeita e perfeitamente, mas que a matemática era exatamente uma ciência natural, astrológica, né? Então, eles desenvolveram altas edificações, obras e tudo, pelo conhecimento que tinha. Porque ali foi o berço da natureza, e dali também floresceu toda essa cultura artificial que veio de lá, né? Do Oriente, quer queira, quer não, daqueles que não aceitaram, que resolveram
criar uma outra, veio de lá também. Você vê que hoje em dia, muita gente pensa que os Estados Unidos, Rússia, eles que têm poder, não, o poder está exatamente em Israel de conhecimentos. Quer dizer, a informática, os poderes de informática, bélico, tudo para Israel, está em Israel, quer dizer, eles têm altos poderes. Agora, os outros é que começam a patentear pela potência, pelo capitalismo, né? Tudo isso fruto do artificialismo, né? Mas que foi exatamente nessa região oriental, que este alfabeto floresceu, brilhou por ser um alfabeto natural, o que é o alfabeto de astrologia, e ali formou grandes sábios, tanto na matemática, na aritmética, né? Por isso que o processo de informática, computadores foram criados ali por eles, né? E assim sendo, ali sendo o berço da escultura, e que no seu auge deixou apenas para as novas gerações de hoje, né? Apenas sonhos dourados da alquimia, que hoje é a química, né? A alquimia é a química, né? Então, a alquimia que é arte química, a alquimia que é de transformar certas coisas, pelo pensamento que eles tinham astrológico, hoje, no artificialismo, é a nossa química, é a arte da química, de transformar vegetais, panaceias, em remédios, para curar todos os males metais, naquela época, e pegar os metais em ouro, né? Transformar metais brutos em ouro. Porque eles conheciam, tinha o poder da ligação e a transformação, né? Então, isso aí, hoje em dia, o homem não, fala dos alquimistas, que já nos ensinando que a alquimia, a gente transformar a nossa parte bruta de animal na parte divinal, que o ouro representa a divindade, é um metal do sol, né? Que é a nossa virtude, transformar exatamente na consciência perfeita, o raciocínio, né? E assim, esses nossos grandes ancestrais ali do Oriente, eles deixaram as leis da sabedoria em relação aos astros, em relação à medicina, que a medicina também veio dali, sabe? O pai da medicina, Hipócrates, então tudo veio, a herança veio tudo ali. Então, fruto da astrologia. Por isso que eu falei que a astrologia é a mãe de todas as ciências existentes. Então, logia é estudo dos astros, é a ciência dos astros. Mas o homem não aceitou a ciência natural, passou a criar a ciência artificial, aquela ciência que ele pudesse dar expansão aos seus gostos, às suas vontades, criar, né? Não se limitar àquilo que a natureza determinava que ele fosse, né? Aí foi criada a ciência contemporânea, a ciência moderna, que foi se desenvolvendo e levando anos e anos, né? Isso de eternidade, se transformando, se lapidando, para alcançarmos algo que, naquela época, lá atrás, aqueles seres, aqueles sábios, tinham ligação direta e que, com o tempo, pelo artificialismo, fomos criar o que é a luneta. Criarmos lentes, telescópias, para tentar explorar o espaço sideral, né, os astros, porque tínhamos nos desligado daquele campo mediador consciente e racional, tínhamos nos artificializado, nos desligado do naturalismo, né, que tínhamos todas as orientações, todos os esclarecimentos, e com o tempo, todos esses criadores que conheciam exatamente os astros começaram a batizar com nomes que eles achavam convenientes. Plutão foi registrado pelo descobridor desse habitante, botou o nome do habitante de Plutão em homenagem à filha dele, que gostava de Plutão, né? Pluto, né? Então, em homenagem à filha dele, é Plutão, né? Sabia que era um habitante muito forte, né? Ele não sabia com o que estava lidando. Mas é isso aí, vamos deixar para frente. Então, esses nomes que também eram os nomes, vamos dizer, as estrelas, não tinha nome de estrela, era Oroatares, na época do alfabeto de astrologia. Aí foi criado os altares para reverenciar as divindades, deuses, né? Homenagear, fazer exatamente homenagens às divindades. Então, criaram os altares, porque era a parte mais alta do espaço, que era onde estavam as estrelas, os oroatários, né?
Aí depois foi modificada, aí veio os nomes, exatamente de acordo com a cultura artificial, foi se adaptando com a natureza a qual estávamos nos ligando, desenvolvendo, conforme a nossa compreensão. Então, como eu disse, então, existem muitos nomes esquecidos, por isso que existem as línguas mortas, existe o arcaísmo, que nos traz muita riqueza dessa época, alguns resquícios, né? O antigo aramaico é uma língua morta, né? Você vê que os primeiros 4 livros do Universo do Desencanto, ele foi titulado como Obras-Prima Francisco de Assis. Obras-prima porque obras primeira. Francisco de Assis porque é o patrono da natureza, o pai da natureza, né? Que o Racional Superior se identificou como Francisco de Assis e que ditou os 4 primeiros livros da cultura racional, Obras-Prima Francisco de Assis, Universo do Desencanto. Então, por que esse livro estava em circulação? Porque era escrito no português muito arcaico, passagens em latim, tinha passagens em aramaico, passagens em hebraico, que muita gente não entende. Palavras do hebraico, do aramaico, das línguas arcaístas, né? Que ninguém compreende. Então, o Racional Superior tirou esses 4 livros, com maestria, transformou esses 4 em 21 livros, esses 21 provou com a réplica, comprovou com a tréplica e complementou com o grande histórico de 943 livros para nos saciar, para nos esclarecer todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos. E você vê que todas essas riquezas de esclarecimento estão no primeiro volume da obra básica, nas 21 eternidades, a qual eu estou tentando exatamente transmitir para vocês a grandeza da profundidade e elevação desses conhecimentos ditado pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, cidadão brasileiro, que nasceu com o seu raciocínio desenvolvido, por ele ter vindo da banda do alto, do mundo racional, aquela banda que ficou lá em cima, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, e veio até essa banda de baixo, que é esse mundo inferior, para nos trazer toda essa luz verdadeira de sabedoria em forma de conhecimento, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto. E assim, a ciência artificial criada pelo pensamento e a imaginação deixou todos caducos, né? E surdo diante da grandeza, da verdade da natureza. Né? Por quê? Porque muitos se negam até a aceitar que sempre as coisas que sempre estiveram em evidência aos olhos daqueles mais atentos observadores que olham, veem, enxergam, e que muitos materialistas, apegados à matéria, perderam essa sensibilidade, acham que isso não tem nada a ver, que isso é história, conversa, não é. É aquele lance, aí eu não acredito no invisível, aí não acredita, então, o seu pensamento, você consegue ver o seu pensamento? Não, é invisível. Você faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Se você pensar só o que quisesse, então, você seria dono dos seus pensamentos. Nem dos seus pensamentos você é dono. Porque você faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Se você não pensa o que quer, implica dizer que existe um comando invisível a irradiar sobre os seus pensamentos, na máquina da sua mente, no hemisfério direito ou esquerdo, lhe proporcionando pensamentos positivos ou negativos. Emoções positivas ou emoções negativas, sentimentos bons, sentimentos ruins. Então, existe um comando. Esse comando está exatamente na natureza, que é o poder oculto. Ninguém vê o que vai dentro do outro. Né? Só se ele tiver o raciocínio desenvolvido e a evidência racional desenvolvida para ver o que vai no eu do outro. Porque quem raciocina, ele tem a evidência racional e ninguém o engana, porque ele está vendo o que o outro está pensando, o que o outro está imaginando. Isso que não existe na fase racional, quando todos estiverem raciocinando, ninguém enganará ninguém, porque o que um sabe, todos saberão. Porque todos estão vibrando na mesma frequência divina superior que a frequência racional. Então, isso é evidente. Então, o pensador, o materialista, fala em raciocínio como se fala em osso de cachorro. Não sabe nem o que é o raciocínio, nem quem é o raciocínio. Porque o raciocínio é um habitante do mundo racional que materializou-se em forma de máquina do raciocínio quando se extinguiu da sua forma natural, como é esclarecido pelo racional superior na sua obra Universo e Desencanto. Está muito bem claro, muito bem escrito. Então, o que de bom a ciência materialista, tecnológica do pensador tem foi soterrar
a crendice absurda e conceitos místicos sem valor algum, criados pela imaginação. Então, o pensador que desenvolveu e que chegou à fase da Renascença na França, então, houve aquele movimento racionalista, por isso que eles confundem a palavra racional com a cultura racional, não tem nada a ver. Ali já foi a natureza que preparou aqueles pensadores, lapidou, e como a fase era que ele estava para encontrar a solução da vida e tudo, seria a fase racional, então a coisa mais pura era o ser racional, a luz verdadeira. Então, eles criaram um movimento racionalista na França, a fase da Renascença, onde ali eles, a ciência, a luz da ciência, do pensamento, começou a soterrar a crendice, começou a tirar o poder da religião, que não admitia que ninguém soubesse mais do que o padre, que o vigarista, ou o vigário, o pastor. Então, tinha ideias absurdas e conceitos totalmente, diria assim, berrantes, disparates. Tanto os conceitos místicos, então a ciência, o desenvolvimento do pensamento alcançou e conseguiu soterrar, desmistificar isso aí. Então, esse foi o valor que a ciência materialista trouxe exatamente para a humanidade. Foi exatamente nos lapidar, nos libertar de crendices, de mistificações, para que pudéssemos termos a psicologia, a capacidade psicológica de entendermos uma nova cultura, uma cultura superior, que é a cultura racional, a cultura do terceiro milênio, que vem nos esclarecer realmente quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos, para onde vamos e como vamos. Por isso que cultura racional não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, não é ciência. É isso porque aí. Muita gente chega, mas claro, não é ciência, é ciência. Não é essa ciência, cara, do pensamento. É a ciência divina verdadeira. E Deus é luz. E onde chega a luz de Deus, não existe mistério, não existe enigma. Porque você veja, perceba bem, a pessoa reza por não saber rezar, xinga a Deus. Isso é mistério de Deus. Como? Deus não tem mistério, não. Deus é a sabedoria divina. Deus é a luz. Deus é a verdade. Deus é o amor. Deus é a compreensão. Ele falou, morreu porque Deus quis. Deus não é assassino. Deus não matou ninguém. Morreu porque ele se condenou pela lei da deformação, da degeneração, a qual ele se enquadrou. Está entendendo? Então, isso é que é importante entendermos. Então, a ciência, lá na França, ela contribuiu com isso para desmistificar essas aberrações, certas coisas que não condiziam com a realidade, que para muitos, por que surgiu o ateísmo? Porque diante de toda aquela, vamos dizer, a crendice em torno desse Deus criado pelo pensamento, é um Deus selvagem, um Deus vingativo, um Deus que destruiu uma civilização. Deus não destrói nada, Deus edifica, constrói. Então, tudo isso é a própria natureza deformada, que foi transformando. E para transformar tem que destruir. Sabe o que é? É o campo magnético que nós vivemos, que não pertencemos. Então, era a forma dela nos lapidar, nos preparar para nos encontrarmos com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza racional, uma natureza divina superior. Por isso, o objetivo da cultura racional é desenvolver o raciocínio de toda a humanidade, e nesse desenvolvimento do raciocínio, desenvolve a sua natureza verdadeira, que é racional, desligando a pessoa daquela natureza que não pertencia artificial, que é a natureza de animal, a qual estávamos ligados, que é o campo magnético e elétrico do chão. Então, essa aí já cumpriu a missão dela. Então, em 1935, terminou a fase do animal racional. E por ter terminado a fase do animal racional, foi que a natureza deixou de alimentar o pensamento humano. E por falta do alimento do pensamento humano, através das energias naturais, eletromagnéticas, a máquina do pensamento, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, começou a enfraquecer. Você vê, hoje em dia, ninguém mais pensa o que vai fazer. Tem pessoas que não têm mais sentimento. Tem hora que você olha para a pessoa, você vai falando, é pior do que bicho, é pior do que monstro, né? Por quê? Está com pensamento seco. Então, aquele que está com pensamento seco, ele voltou a florar o lado monstruoso dele.
de monstros, de monstrengo. Então, ele não atina mais com a razão, porque o pensamento está seco. Então, por isso que quando a pessoa começa a ler na sua própria casa, onde tiver a culturação, ele começa a se ligar à energia que está comandando a natureza, a energia racional, que é a energia do terceiro milênio. Essa energia que está materializada em forma de letras, de palavras, no livro Universo dos Encantos, vai alimentando, recarregando, reconectando o hemisfério esquerdo, que é a imaginação, e aí vai desenvolvendo a visão racional da pessoa até ele adquirir a evidência racional. E ele passando a falar, a comunicação, através das divulgações, falando a comunicação racional, se comunicando racionalmente. E vai desenvolvendo o hemisfério direito, novamente reconectando, realimentando os neurônios do hemisfério direito, que é o pensamento, fortalecendo, firmando o pensamento que está vazio, está seco, e que muitos estão até chegar a manter o equilíbrio perfeito do ser. E quando ele começa a manter esse equilíbrio, que é a pineal, liberando a serotonina numa grande quantidade para a coordenação, para o equilíbrio perfeito desses dois hemisférios, começa a desenvolver a célula pineal para desmaterializar o habitante que ali está preso. E nessa desmaterialização, ele vai se ligando em vida à eternidade, se reconectando com o mundo racional. E de lá recebendo todas as orientações precisas, necessárias, para o perfeito equilíbrio. Por isso que quem é racional, ele raciocina, e quem raciocina é justo, é honesto, é respeitador. É uma pessoa esclarecida que conhece tudo. Por que de tudo? Porque ele conhece a origem da causa de todos os feitos e efeitos. Por saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai, como vai, por estar ligado ao verdadeiro natural, que é o mundo racional, por estar ligado ao racional superior, que é o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus. E ele passa a ver, porque está com a evidência racional, ele passa a conhecer verdadeiramente quem é Deus, porque Deus é um ser superior da nossa origem. Por ser superior, se trata o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Uma energia inteligente, consciente, pura, limpa e perfeita, superior a todas as energias deste mundo e do universo. Eu quero aqui dar uma pausa para abraçar todos que estão a me acompanhar nessa transmissão. Cícero Justino, Renan Soares, Sandra Ferreira, Genivaldo Antônio dos Santos, Paulo Casar Caldas, Cida Fran, minha amiga e irmã, Cida Fran, um abraço, Ana Paula Rodrigues, Maria Cristina, Salete Niemes, um abraço, salve a você, Salete, e essa família Niemes, né, a Luzia Niemes também é uma pessoa maravilhosa, sua irmã, né, Paula Rosa Silva, Honorato Rodrigues de Almeida, meu abraço, Iracema Zaminelli, Maria Pocinelli, né? Italiano, deve ser um nome italiano, né? Né, Maria? Mary. Maria de Jesus, salve. Daniel Matos, Aurenita, salve. Grato pelas suas palavras. O que é Aurenita? Sônia Fideli, Balbino, meu abraço, meu agradecimento pelas palavras. José Sandro, Wilton Moura, Marques, Heloísa Santos Lima, Célio Cândido de Oliveira, Val Ribeiro, João Carlos, Heloísa Santos, um abraço, Valéria Sampaio, José Marcelo, meu abraço, meu agradecimento a todos vocês que estão a nos acompanhar. Mirtz Benilma, Benilma, né, Mirtz? Um abraço para você, Mirtz. A grande porta-bandeira aqui da banda da Bruts, Banda Racional Universo dos Encantos de Fortaleza. A colaboradora, a grande guerreira Mirtz, meu abraço para ela, ok? E é isso, minha gente. Então, meu convite a todos vocês é que busquem se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Estudando de si, na cultura natural da natureza, a cultura racional. E aí passar a conhecer todos os segredos da natureza, conhecer todos os mistérios, enigmas, fenômenos que envolvem a nossa natureza, que compõem também a natureza que nos gerou, nos criou e nos mantém até hoje, como também conhecer todos os segredos, mistérios, enigmas do universo.
da formação de tudo, como se originou o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, animais e vegetais. Isso está tudo esclarecido de uma forma bem clara, simples, provada e comprovada pelo racional superior, nas páginas brilhantes de seus livros, Universo e Desencanto. O objetivo da cultura racional é ligar todos ao seu mundo de origem, o mundo racional, em vida, não depois de morto. Então, eu digo que a cultura racional é o conhecimento da vida. Então, a morte, hoje morre quem quiser, porque racional não morre. Racional, ele volta para o seu mundo de origem. Quem morre é o animal de origem racional que não se conhece, porque a fase do animal terminou desde 1965, e o animal encontra-se em extinção. Por isso, essa degradação moral, física e financeira, devido à fase do animal racional determinado, e tudo que foi criado pelo animal está também sendo liquidado, está havendo a liquidação moral, física, financeira, a tendência de homossexualidade está aumentando, porque foi um mecanismo que da natureza é um processo natural de enfraquecimento, porque tudo que multiplica degenera, o que degenera enfraquece, com o tempo desaparece. Então, não tendo mais essa atração de homem por mulher, mulher pelo homem, e passando a degeneração de homem com homem, mulher com mulher, então não tem a reprodução. Não havendo a reprodução, existe a extinção da espécie. Havendo a extinção da espécie, desaparece o animal racional da face da Terra. Por isso que esta fase é a fase final da permanência do animal racional na Terra. Então, quem desenvolveu o seu raciocínio volta para o seu mundo de origem, o mundo racional, aí conquista a sua verdadeira salvação, a sua ressurreição. Aqueles que continuar ligado às energias do chão, a eletromagnética, vai correr mais outras eternidades, se transformando na classe inferior de bicho irracional, que é a classe inferior, porque a categoria é uma só, de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional, animal irracional. Então, o animal racional terminou a fase dele. Então, está em extinção. E a única... como nada se acaba, nada se perde, então vai se transformar para um estado ao qual esteja ligado e vibrando. E se ele permanecer ligado, vibrando na força magnética, então ele vai correr para o comando da regência magnética, que é a classe inferior de irracional. Então vai correr toda a hierarquia de irracional. Então você vê hoje em dia, tem certos bichos, certos cachorros, você parece gente, falta falar. Porque foi a causa de ser, justifica de ser. Você vê que os irracionais hoje estão tendo uns, tem toda a regalia, tem até mais regalia do que certos bichos racional, né? Aí fica falando, mas faz tudo ali. Porque hoje, ali, a natureza, ela é mãe, ela sabe. Então, aquilo ali ele deve ter feito algum bem, mas não desenvolveu o raciocínio de categoria. Então, ele está colhendo, mesmo na classe inferior, algumas regalias, alguns merecimentos. Então, aí tem o veterinário, anda de carro, vestidozinho, né? Assiste televisão, aí já nos Estados Unidos já estão criando até uma estação, uma emissora exclusivamente para cachorro. Então, por quê? Porque aquilo ali deve ter feito algum bem, mas não desenvolveu o raciocínio, não buscou se ligar à energia natural dele, a energia racional para voltar para o mundo racional, desceu de categoria e a natureza, como é justa, disse, ó, é o seguinte, você fez algum bem, mas você não se desenvolveu, você vai aí ter algumas regalias, mas vai correr a hierarquia, né? Vai se lapidar até correr toda a hierarquia de bicho irracional até chegar o vírus mais enfraquecido. Então, quando chegar o vírus enfraquecido, ele evapora, aí esse vírus vai ser transportado para dentro da água do rio. Ali, a energia enfraquecida daquele habitante que desceu de categoria, chegou ao enfraquecimento que ele é transportado para a água do rio. Ali ele se fortalece com a água, a energia, e fortalece. Então, ele vai correr toda a hierarquia da vida da água do rio, da água doce. Então, todo o rio desemboca no mar. Por quê? Porque tem a razão de ser. Levando aquela energia mais enfraquecida do habitante daquele mundo em que ele vive ali, do rio, da água doce, para dentro do mar. Chega no mar, ele se fortalece e corre toda a hierarquia de vida do mar, até chegar a energia mais enfraquecida e voltar, e aí para o zoológico, aí vai voltar. Então, só eternidade, sofrimento. E o habitante do mundo racional fica preso numa dimensão, sofrendo todas essas transformações. Por isso que é importante não perdermos mais tempo, desenvolvermos nosso raciocínio para voltarmos conscientemente ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional. Eis a verdadeira salvação, que é a ressurreição
do animal racional, que vivia como morto e agora ressuscitou, reconquistando a sua vida eterna, voltando a ser o que era um habitante, um habitante do mundo racional, recompondo o seu corpo de massa cósmica, de energia pura e perfeita, para voltar para o mundo racional e ter o seu progresso de pureza e perfeição. Aqueles que não desenvolveram o raciocínio vai ter a segunda morte, como diz na Bíblia. Né? Então, a primeira morte foi quando deixamos de ser habitantes do mundo racional, nos extinguimos em cima do início da planície, que transformou-se em goma, que deu origem à água, que deu formação ao sexo masculino, o chamado Adão, e aqueles que se extinguiram em cima da resina, que deu origem à terra, que dali foi incubada a formação da matéria feminina, que é a Eva. Então, aí, a geração adâmica, houve a primeira morte, e nascemos exatamente nessa arca que o Noé não se conhecer, né? E viviam todos a padecer, a se lapidar. E agora chegou o momento de desfazer o nó, porque essa arca de Noé, que é essa arca da bicharada, onde tinha um casal de bichos de cada espécie, porque a categoria é uma só, de bicho racional dividido em duas classes, bicho racional e bicho racional. Então, essa arca esférica, que é constituída pelos fluidos arquidoféricos, chegou o momento de readquirir as nossas virtudes, esses fluidos, e fazer a recomposição da nossa formação natural original, e voltarmos para o mundo racional e ressuscitar, né? Ressuscitar no terceiro dia, como dizia Jesus, no terceiro dia, no terceiro milênio, que é o desenvolvimento da terceira potência do nosso cérebro, os três poderes a ser desenvolvidos: a imaginação, o pensamento e o raciocínio, que é racional, o poder dos poderes, a força original, que originou tudo, criou tudo. Então chegou o momento dela se desenvolver, se libertar e voltar a ser o que era. E assim eu convido todos vocês a se conhecerem estudando a cultura racional. Então, meu abraço a todos, que todos, a Divina Providência providenciou a semana, a todos vocês que tiveram a paciência de me acompanhar nesses esclarecimentos dessa transmissão aqui. Graças à natureza, eu concluo a explanação dessas 21 eternidades, né? E quem sabe na próxima transmissão vamos escolher outro tema, né? Quem sabe ufologia ou coisa semelhante. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, luz, paz, amor a todos vocês, que a Divina Providência providencie uma semana de muita paz, de muito sucesso, com muita luz e sabedoria, para que vocês possam vencer todas as batalhas dessa semana, e que ela seja muito próspera a todos vocês. Ok? Até a próxima transmissão. Antes de ligar aqui ao vivo, quero dar um abraço aqui ao Paulo Stifler. Paulo Stifler, que entrou aí agora. Ok? Meu abraço. Ok? Não é porque você chegou, não, mas eu estava me despedindo. Ok, Paulão? É isso aí, um abraço a todos vocês e até a próxima transmissão.